Olá pessoal, aqui é a professora Andréia Saraiva de Química, dando sequência aí nas propriedades periódicas da tabela periódica. Vocês veem aí na tela a tabela mais atual, onde eu já tenho aqui ó, o organessônio e aqueles outros elementos, né? Nhônio, enfim, alguns elementos aqui que estavam faltando na outra tabela, que são esses últimos aqui descobertos recentemente, beleza? Então, a gente chegou a falar aqui, na aula anterior, sobre raio atômico, né? Relembramos aí família, né? Período, né? Falamos aí dos níveis energéticos que cada um tem distribuído aí, de acordo com essa organização. Falamos aí um pouco das características de algumas das famílias mais importantes. E começamos a falar aí das propriedades, né, dos elementos aí. Tem propriedades que são aperiódicas, né, que são propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico, e as periódicas, que oscilam em valores mínimos e máximos, repetidos regularmente com o aumento do número atômico. Então, toda a tabela periódica hoje está baseada na organização aí pelo número atômico, tá? Então, a gente está vendo aí, ó, propriedade aí, ó, aperiódica, né, eu tenho alguns comportamentos aí diferentes. Por isso que eu chamo aperiódica, né? E a periódica, por mais louco que seja aqui o gráfico, elas se repetem, elas vão e voltam, tá? Propriedades periódicas são aquelas que o número atômico aumenta. À medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repetem-se periodicamente, tá? A gente começou aí a ver algumas, né? A gente viu o raio atômico, mas a gente tem outras propriedades aí periódicas, que são a energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, reatividade, propriedades físicas. Vamos lá. Relembrando aí o raio atômico, é a distância que vai do núcleo até o elétron mais externo, na camada mais externa, né? Então, o R2 aqui seria aí o raio atômico desse átomo aqui, centro do núcleo até o elétron mais externo. Aí a gente vê o comportamento de alguns, ó, do lítio, do lítio quando ele perde um elétron, do lítio eletronicamente estável. A gente vê que tem diferença do tamanho do átomo quando ele perde ou quando ele ganha elétron, tem diferença, tá? Olha aqui o flúor eletronicamente estável e o flúor com um elétron a mais. Olha a diferença aqui de raio atômico, né? Então a gente percebe aí que íons, que são aqueles que perdem ou ganham elétrons, tem número atômico, tem raio atômico aí diferente dos seus elétrons iguais quando estão eletronicamente equilibrados, isto é, mesma quantidade de prótons igual à mesma quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, ganhei um elétron, nesse caso aqui, perdi um elétron, e dá diferença aí no tamanho do elemento químico, tá? Tamanho do átomo. Para comparar o tamanho dos átomos, devemos levar em consideração dois fatores. Número de níveis, né? Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo, lógico, né? Se ele tem muito elétron para colocar, então o raio atômico dele vai ser maior, porque ele vai precisar de mais camadas para dispor esses elétrons e, consequentemente, o tamanho dele vai aumentar. Número de prótons. O que representa o maior número de prótons exerce uma maior atração sobre os seus elétrons. Então, pessoal, se eu tenho um número atômico grande, isto é, um número de prótons grande, esses prótons lá do núcleo atraem meus elétrons, que são negativos, deixando aí o átomo pequenininho, devido a uma contração aí, devido a essa atração entre cargas positivas e cargas negativas, tá? Então, a gente já viu isso aqui, ó, que o raio atômico, ele cresce de cima para baixo e ele aumenta da direita para a esquerda. Ele aumenta. A gente viu lá do outro lado que da esquerda para a direita ele diminui. A gente viu que os gases nobres são bem pequenininhos, né? Mas se eu estou levando em consideração o contrário, isto é, daqui da direita para a esquerda, eu tenho aí um acréscimo de tamanho do raio atômico. Então tá aí mais ou menos, né, uma visão um pouco mais
mais nítida do tamanho, né? De acordo aí com a sua localização. E aí a gente vê num gráfico a periodicidade do raio atômico, né? Hidrogênio, a gente está falando aqui do período, né? Hidrogênio, hélio, lítio, neônio e vai e volta, vai e volta, vai e volta, mostrando aí essa periodicidade. Segunda propriedade periódica aí, pessoal, é a energia de ionização ou potencial de ionização, que nada mais é do que a energia necessária para remover um elétron de um átomo. Então eu tenho um átomo lá bonitinho, mas eu quero tirar um elétron dele, eu tenho que colocar quanto de energia? Isso aí, essa energia, é a energia que eu chamo de ionização. O que é um íon? Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Então aqui eu quero saber, para eu arrancar um elétron de um átomo eletricamente neutro, né? Quanto de energia eu gasto? E aí, dependendo do elemento químico, cada um tem a sua própria energia de ionização. Uns uma energia mais baixa, outros uma energia mais alta. Como é que se comporta essa propriedade? A energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita, ela aumenta. Então quer dizer que para você tirar um elétron aqui de um gás nobre, haja energia. E ela também aumenta de cima para baixo aqui nas famílias, tá? Qualquer família que você pegar, a energia de ionização é sempre crescente de baixo para cima. Então aqui, o radônio, né, tem menos energia de ionização do que o hélio. O hélio tem uma energia bem alta. Aí a tabela aí em projeção mais 3D te mostra aí quão altas são as energias de alguns elementos. O hélio é um dos que tem a energia de ionização mais alta. Para se arrancar um átomo dele, um elétron dele, haja energia. Então você vê aqui, hélio, neônio, bastante energia de ionização, flúor, né? Os gases nobres em geral têm uma energia de ionização muito alta, porque eles são tão estáveis que eles não querem perder nada. Então você tem que botar muita energia para fazer com que eles percam um determinado elétron. Tá? Aqui de novo como é que comporta a energia de ionização. No período é da esquerda para a direita que aumenta, e na família é de cima para baixo que aumenta essa energia de ionização. Vamos aí a alguns exemplos. Eu tenho aqui o magnésio, mais 7,5 eletrovvolt aqui. Está me dizendo aqui quanto que ele tem, quanto ele precisa de energia para perder um elétron, né? É a primeira energia de ionização, a segunda energia de ionização, a terceira. Se aqui ele perdeu um elétron, aqui ele vai perder o segundo, aqui ele vai perder o terceiro. A primeira aqui é menor do que a terceira, então é mais difícil tirar esse terceiro elétron aqui do que tirar esse aqui, no caso do magnésio, tá? Tá aí o gráfico da energia de ionização, também mostrando sua periodicidade, diminui e aumenta, mas tudo dentro de um período que você consegue prever, dada que a energia de ionização, isto é, a energia de tirar um elétron da camada de valência, ela é uma propriedade, sim, periódica. Tá certo, pessoal? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no seu estado gasoso captura um elétron. Então, a eletroafinidade é a capacidade de atrair elétrons, né? De atrair elétrons, né? Você ganha elétrons aqui. E quanto você precisa? Até para você ganhar, você precisa de energia. E é isso que mede a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela cresce da esquerda para a direita e de cima para baixo, quando se trata de família, né? Quando se trata de período, tá aqui, da esquerda para a direita. Eu vou parar aqui nesse, tá, pessoal? Vou parar aqui, que ele está mostrando as afinidades eletrônicas, né?
quanto que cada um desses aí gasta para receber um elétron. E a gente tem uns aí que, ó, ganha facinho, ó, tem uma energia aqui bem baixa, ó, que tá tão baixa que é negativa, né? Essa aqui já é acima de zero, ó, ele não quer ganhar nada, os gases nobres. Já estão com o octeto completo, então você consegue ver nitidamente aí que eles não querem ganhar nada de ninguém. Agora os outros aqui, a maioria você vê que é tudo negativo, mas você tem um gasto energético aí, mesmo que pouco, para colocar um elétron em um desses elementos aqui, tá bom? Vou parar por aqui hoje. Próxima aula a gente dá sequência aí às propriedades da tabela periódica. Forte abraço, não deixem de ver a atividade.